Bella e ela estão se preparando para uma festa épica. Você consegue descobrir quem não é muito inteligente? Embora Bella pareça estar prestes a tocar em um ferro quente, o dispositivo está, na verdade, desconectado da tomada. Portanto, ela provavelmente não vai se queimar. Enquanto isso, ela está prestes a tocar em um waffle quente. Bella e ela chegam à boate e veem uma fila enorme na entrada. O guarda local, Greg, verifica as carteiras de identidade das pessoas. Sua tarefa é não deixar entrar pessoas suspeitas e pessoas com menos de 21 anos de idade. Aqui está a carteira de identidade do primeiro convidado. O que você acha? Você pode ajudar o Greg a decidir se ele pode deixar esse visitante entrar? Parece estar tudo certo. Pode deixá-lo entrar. Aqui está o próximo convidado. O que você acha? O dia 31 de junho não existe. Há apenas 30 dias em junho. Portanto, algo errado não está certo, amigo. E quanto a esse cara? Há algo errado com a data de nascimento também. Não houve nenhum 29 de fevereiro em 1977. Esse não foi um ano bissexto. E quanto ao documento de identidade dessa mulher? Ela está pronta para curtir. Aqui está outro candidato. O que você acha? Bem, ele tem 23 anos, então parece que está tudo certo. Finalmente, Bella e ela entram no clube, mas elas pegam um caminho errado e se perdem. Finalmente, entram em um corredor antiquado de 2 andares, com uma bela fonte no meio da sala. É nesse momento que Bella e ela percebem que não estão sozinhas. Há muitos fantasmas aqui. Você consegue descobrir o número exato? Há 7 fantasmas nesse espaço. Um dos fantasmas está escondido dentro da fonte. E a mulher ali não é um fantasma. Ela está de pé e está suando. Portanto, ela está bem viva. A senhora é a proprietária do imóvel. Ela diz: para sair deste lugar, vocês precisam decifrar o seguinte enigma. Você pode ajudar Bella e ela a descobrir qual número está escondido no ponto de interrogação. É 1. 5 é igual a 1 porque 1 é igual a 5. Isso foi mencionado no começo da equação. Bella e ela estão com muita fome. Finalmente, elas chegam à festa e veem 2 mesas com lanches. Embora pareçam idênticas, há 5 diferenças entre elas. Você consegue identificar esses detalhes? Sinta-se à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Aqui estão elas. Bella e ela tiram algumas selfies na festa. Você consegue identificar 3 diferenças entre essas fotos? Um, 2 e 3. Bella vai para a pista de dança e ela fica no sofá. Depois de um tempo, Bella retorna e não encontra ela. Apenas um bilhete assustador no sofá. Aprisionamos sua amiga no labirinto. Vá salvá-la antes que seja tarde demais. Bella se aproxima da entrada do labirinto. Ela está preocupada com o fato de que, ao entrar, não conseguirá encontrar a saída. Como ela pode escapar do labirinto sem se perder e sem perder muito tempo? Ela deve colocar a mão direita dela na parede direita e seguir em frente, tocando ao tempo todo. Ela cairá em armadilhas ao longo do caminho.
Mas se Bella seguir a parede direita, ela se livrará das armadilhas e acabará encontrando a saída do labirinto. Vamos dar uma olhada nesse labirinto visto de cima. Você pode ajudar a Bella a encontrar o caminho correto? Esta é a única rota que leva ao destino final. Bella e ela querem voltar para a festa, mas elas enfrentam um guarda que diz: "Vocês terão que decifrar meu enigma se quiserem entrar. O que você tem que quebrar antes de poder usar?" As meninas decifraram esse mistério imediatamente. E quanto a você? A resposta correta é um ovo. Bella e ela estão andando pelo corredor. Elas se deparam com uma porta trancada. Há 5 botões na porta, mas somente um deles permitirá que Bella e ela passem. Se elas escolherem o botão errado, a porta ficará bloqueada para sempre. Você pode ajudá-las a escolher o botão correto? Há algo especial em quase todos esses botões. O primeiro é diferente dos outros porque não tem um contorno. O segundo tem um formato diferente. O terceiro tem uma cor diferente. E o último é menor do que todos os outros. O quarto botão não tem nenhuma distinção. E é isso que o torna tão especial. Bella e ela devem apertar esse. Viva! A festa está ao máximo! 3 rapazes se aproximam de ela e a convidam para a pista de dança. Mas somente um deles é seguro para dançar. Você consegue decidir quem? O primeiro cara tem muitos espinhos em suas roupas. Ele pode arranhar ela sem querer. E o segundo é um feiticeiro. Ele tem uma poção do amor em seu bolso, portanto também não se pode confiar nele. Então ela deve escolher o terceiro rapaz. Bella tira uma foto de ela na pista de dança. Ela se apavora imediatamente. Por quê? Há um esqueleto entre as pessoas dançando. Ela fica com muita sede depois de dançar e se aproxima de um garçom. Ele oferece um suprimento infinito de bebidas gratuitas se ela decifrar o enigma. Vou lhe dar um copo de leite e um copo de água. Você precisará despejar os 2 líquidos em uma tigela. Mas você deve conseguir separar o leite da água depois. Você não pode usar nenhum tipo de divisor. Ela demorou um pouco, mas conseguiu decifrar esse enigma. O que ela fez? Ela despejou toda a água em uma tigela e a congelou. Depois disso, adicionou leite. Finalmente, Bella e ela saem da festa e entram em um supermercado para comprar alguns lanches. Elas veem 2 moças. Uma delas é casada com seu amigo Mike. Você consegue adivinhar quem é? É aquela à esquerda. Seu carrinho de compras contém shampoo para cabelo e barba masculinos. No dia seguinte, Bella e ela vão saltar de paraquedas. Oh não! O paraquedas de Bella não se abriu e ela está mergulhando em direção ao chão. Há 2 lugares onde ela pode aterrissar. Bella pode cair no lago ou neste grande feno. Você pode ajudá-la a escolher a melhor opção? Bella deve tentar cair no feno. Você consegue ver esses crocodilos assustadores escondidos perto do lago? Bella consegue aterrissar em segurança. Ela conhece ela e elas vão acampar. Infelizmente, ela é mordida por uma cobra. E Bella está tentando sugar o veneno de sua perna. Mike também está na viagem. De repente, ele vê uma aranha viúva negra em seu braço. Quem está correndo mais perigo? Bella ou Mike? Bella. Se ela tiver algum arranhão na boca, o veneno entrará em sua corrente sanguínea.
Quanto a Mike, as viúvas negras raramente mordem pessoas e as mordidas raramente são fatais. Ufa, que bom! Prepare-se para decifrar o enigma. 3 mulheres se reuniram em uma mesa de uma cafeteria popular. Suas aparências pareciam revelar sua situação financeira. 2 delas pareciam ricas, enquanto uma delas não parecia ser tão abastada. Observe essas senhoras com muita atenção e escreva nos comentários qual delas não é realmente rica. A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. A mulher que usa pérolas não está tentando exibir sua riqueza. Ela está satisfeita com sua vida simples e sustentável. Isso sugere que ela é realmente rica. A segunda mulher tem acessórios extremamente caros. Ela não precisa de um carro, pois será buscada por seu motorista e avisada de sua chegada pelo Apple Watch. Mas a terceira mulher não é realmente rica. Ela não tem nenhum bem valioso e o dinheiro que cai da sua bolsa provavelmente é falso. Veja esses 2 casais curtindo a praia. Eles têm bolsas de grife ao seu lado e estão usando roupas de banho elegantes. À primeira vista, os 2 casais parecem ser ricos, mas apenas um deles é verdadeiramente rico. Se você já descobriu qual é o casal, compartilhe suas ideias nos comentários. O casal à esquerda tem alguns itens falsos. Se você olhar atentamente para eles, perceberá que os logotipos estão escritos incorretamente. Eles também são pálidos. Será que é porque têm que trabalhar o tempo todo e saem de férias apenas uma vez por ano? Quanto ao casal à direita, seus pertences com aparência mais simples, porém bem conservados, sugerem que eles valorizam a qualidade em vez da extravagância. E sua bagagem desgastada fala de suas muitas viagens. Além disso, eles têm a pele bronzeada, o que significa que podem tirar férias com muito mais frequência. Um suposto criminoso, Doug the Evil Man, estava circulando por vários lugares do mundo. A Interpol estava atrás dele, esperando pegá-lo com grandes quantias de dinheiro não declarado. Quando finalmente colocaram as mãos no criminoso, encontraram apenas óculos escuros, uma carteira com cerca de $50, cartão de crédito e alguns trocados estrangeiros. Eles não tinham nada a fazer a não ser deixar o cara ir embora. Na verdade, porém, Man conseguiu roubar uma fortuna bem diante dos olhos das autoridades. Se você tiver alguma ideia de como ele fez isso, compartilhe com a gente nos comentários. Essas moedas estrangeiras eram, na verdade, moedas antigas extremamente raras e incrivelmente caras. O detetive Stanwyck foi até a casa do Sr. Pennyroll para investigar um crime. O Sr. Pennyroll alegou ter sido sequestrado por ladrões de banco quando chegou para abrir o banco onde era gerente assistente. Eles o obrigaram a abrir o cofre e a entregar a grana. Eles disseram ao homem que os levasse até sua casa. Queriam levar também as joias da sua esposa. Durante o trajeto, um dos criminosos colocou o dinheiro em uma sacola de papel e jogou a sacola do banco pela janela. Quando o carro parou em um sinal vermelho 2 quadras depois, o banqueiro conseguiu escapar. O detetive decidiu seguir o caminho de volta ao banco atrás de pistas. Em um determinado momento, o Sr. Pennyroll gritou que tinha visto a sacola vazia do banco e, alguns minutos depois, apontou para o semáforo do local onde conseguiu escapar. Quando chegaram ao banco, o detetive Stanwyck prendeu o Sr. Pennyroll por falsa denúncia. Você notou algum problema com a história do banqueiro? Então conte aí nos comentários abaixo. Enquanto voltavam para o banco, eles não deveriam ter alcançado a sacola de dinheiro antes de chegarem à esquina onde o Sr. Pennyroll saltou do carro. Ele supostamente fez isso depois que o criminoso jogou a sacola fora. Se essa história fosse verdadeira, o detetive e o banqueiro teriam passado primeiro pela esquina e depois pela sacola de dinheiro no caminho de volta ao banco. Agora temos um caso realmente misterioso para você. Sheila foi até um táxi estacionado, entregou ao taxista uma nota de $20 e foi embora. Aqui estão as coisas que você precisa saber. Ela não é muito boa com direções. $20 é uma gorjeta muito grande para dar instruções. A moça também tem seu próprio carro e ele não está quebrado. Você consegue resolver esse mistério mais rápido do que os outros incrível maníacos? Deixe sua resposta nos comentários.
A Sheila estava perdida e pagou ao motorista do táxi para levá-la ao seu destino. Ela o seguiu em seu próprio carro. Observe esta imagem com muita atenção. Você consegue identificar um ladrão e explicar sua escolha nos comentários abaixo do vídeo. É a mulher de casaco marrom. Ela se destaca no meio da multidão, pois todos os outros estão usando roupas sem mangas ou de manga curta. Estevão ligou para a polícia para informar que seus objetos de valor estavam desaparecidos. Quando a polícia chegou, o homem lhes disse que tinha ido acampar sozinho. Ele havia acabado de chegar e montado sua barraca quando começou a chover forte. Ele correu para pegar lenha seca e deixou sua bolsa com a carteira e todos os documentos dentro da barraca. Quando voltou, tudo havia desaparecido. Os policiais não acreditaram no Estevão e o multaram por fazer uma chamada falsa. Você já descobriu como eles perceberam que o homem estava mentindo? Então conte pra gente nos comentários. Estevão disse que havia montado a barraca antes de começar a chover. Mas então, por que há uma grande poça lá dentro? Tom desapareceu por volta das 10 da noite de uma sexta-feira de outono. Uma policial interrogou seus 4 amigos. Ela suspeitava que um deles tivesse algo a ver com o desaparecimento do rapaz. Ela perguntou a cada um deles o que estavam fazendo naquele momento. Adam disse que estava escolhendo uma roupa para um encontro. Daniel estava se preparando para uma festa que aconteceria em seu apartamento. Sofia disse que estava relaxando fazendo yoga antes de seu turno de trabalho noturno. E Jacinto estava observando pássaros no parque. Depois de interrogar os suspeitos, a polícia prendeu um dos amigos do Tom. Se você sabe quem ela prendeu, escreva nos comentários. Ela prendeu o Jacinto. Às 10 da noite, no outono, está muito escuro para ver os pássaros lá fora. O policial Jaime foi chamado a um pequeno hotel para investigar um misterioso desaparecimento de joias. Emily havia feito o check-in na noite anterior e colocado todos os seus diamantes caros no cofre do quarto do hotel. Quando ela voltou do almoço no dia seguinte, as joias haviam desaparecido. Jaime tinha 3 suspeitos. A recepcionista disse que ela havia saído em seu horário de almoço. A camareira disse que outro hóspede havia feito o check-out mais cedo naquele dia e que ela estava limpando o quarto deles. Susana, outra hóspede do hotel, disse que tinha acabado de acordar. Uma dessas pessoas está mentindo. Se você descobrir quem é, escreva seu palpite nos comentários o mais rápido possível. A Susana é quem está mentindo. Ela disse que tinha acabado de acordar, mas veja a cama dela. A camareira já a tinha arrumado. Certa noite, Jonathan chegou em casa e descobriu que alguém havia roubado sua casa. Quando a polícia chegou, foi interrogar os vizinhos. Vitória disse que estava visitando uma amiga que morava a 2 quadras dali e que havia recém-chegado em casa. Pedro disse que estava doente. Ele foi apenas até a farmácia nas proximidades e ficou de cama depois disso. Nathan disse que sua esposa e ele estavam se preparando para um churrasco com seus amigos, mas começou a chover muito e eles tiveram que cancelar seus planos. Ajude a polícia e escreva o nome do ladrão nos comentários abaixo. A ladra é a Vitória. Estava chovendo e ela disse que tinha recém-chegado em casa. Mas veja, seu cabelo, suas roupas e o guarda-chuva, que está perto da porta, estão absolutamente secos. Tiago estava indo para a casa de um amigo à noite quando um estranho com uma máscara preta o capturou. Logo após, o rapaz se viu em uma sala grande, trancado em uma jaula. Havia 3 alavancas na parede ao lado da jaula. Se ele puxasse a primeira alavanca, deixaria leões famintos entrarem na jaula. A segunda alavanca inundaria a jaula com água. E a terceira alavanca ativaria um mecanismo especial que faria com que a parte superior da jaula se movesse em direção à parte inferior, esmagando tudo e todos que estivessem lá dentro. Qual alavanca o Tiago deve puxar para sobreviver? Compartilhe sua escolha nos comentários.
Sua única opção é a segunda alavanca. Toda a água sairá pelas barras da jaula. Aqui estão dois casais adoráveis à sua frente, Jane e John e Mary e Jack. Ambos estão cozinhando algo delicioso para o jantar. Que fofos! Mas, ei, uma das moças está em perigo. Quem? É a Mary. Embora pareça que John esteja tentando envenenar o café de Jane, não é nada disso. Ele só está adicionando um pouco de açúcar. Mas Jack tem uma faca em seu bolso de trás. Era uma manhã normal de domingo e Kendall foi às compras. Enquanto ela estava olhando as vitrines, um batedor de carteiras correu até ela e roubou a carteira de sua bolsa. Ela pediu ajuda e 3 policiais a abordaram, perguntando o que havia acontecido e como poderiam ajudar. Você pode ajudar Kendall a entender qual desses 3 policiais é confiável? Observe atentamente os policiais. Um deles tem o logotipo da Apple em seu uniforme. Outro não tem um boné que combine com o resto do uniforme. Então, este é o único em quem Kendall pode realmente confiar. Os outros 2 devem ser os cúmplices do batedor de carteiras disfarçados. Em um supermercado local, os funcionários começaram a perceber que alguém continuava roubando seus produtos. No entanto, eles não viram nenhuma pessoa estranha. Então deve ter sido um de seus clientes fiéis. O segurança da loja decidiu assistir novamente às imagens do circuito interno de TV para descobrir quem era o ladrão. Quando começou a assistir às imagens do dia anterior, ele imediatamente identificou o culpado. Você também consegue identificá-lo? Veja, há 3 clientes na filmagem. Uma mulher, um adolescente e uma senhora idosa. No início, tudo parece estar bem. Mas alguns minutos depois, a mulher fica grávida? Isso é impossível. Ela certamente está escondendo algo que roubou embaixo de seu moletom. Era uma reunião de amigos. As pessoas estavam se divertindo, comendo alguns pratos deliciosos que Suzy, a anfitriã da festa, havia preparado para eles. No dia seguinte, no bate-papo em grupo, Erica, a esposa de Jacob, enviou uma mensagem dizendo que naquela noite seu marido havia sido levado às pressas para o hospital, onde faleceu algumas horas depois. Os médicos disseram que foi envenenamento e Erica acusou Suzy, com razão, de ter envenenado seu marido. Como ela se saiu? Observe a imagem novamente e diga como Jacob foi envenenado. Jacob era o único que estava bebendo água pura naquela noite. Veja, todos os outros estavam bebendo chá e não tiveram problemas depois do jantar. Isso significa que a água da jarra estava envenenada. Polly e Molly estavam caminhando por uma avenida quando decidiram tomar um café com leite gelado. Assim que se sentaram para saborear suas bebidas, Polly sussurrou no ouvido de Molly: "Temos de fugir daqui, rapidamente! Há um homem que fugiu da prisão perto de nós. É perigoso ficar aqui." Como ela entendeu isso? Há apenas 3 clientes na cafeteria. Estes 2 homens parecem estar bem, mas este está tentando esconder as algemas sob as mangas compridas. Annabelle, a maior atriz do mundo, acordou em um hospital. Ela não conseguia se lembrar de nada além de seu nome. Não sabia onde morava, onde trabalhava e nem mesmo com quem morava. Uma coisa que ela sabia com certeza era que era casada. Havia um anel com um enorme diamante em seu dedo anelar. Algumas horas depois de acordar, 2 homens apareceram em seu quarto: Ryan e Jeff. Ryan era um homem jovem e de boa aparência, e Jeff, bem, digamos que ele tinha idade suficiente para ser avô dela.
Ambos afirmaram que ela era sua esposa. Quem é o verdadeiro marido? Jeff é o verdadeiro marido dela. Sim, Ryan tem uma tatuagem que diz Annabelle, mas é Jeff quem tem uma aliança de casamento combinando. Ryan deve ser um de seus fãs que quer se aproveitar da situação. Eric e Hugh estavam indo para a festa de reencontro da turma. Já faz 10 anos que eles se formaram e ambos queriam impressionar Mary, seu crush do ensino médio. Os dois sabiam que Mary era uma garota bastante materialista, então precisavam mostrar como ambos eram ricos. Talvez assim ela pudesse finalmente notar um deles e até concordar em sair. No entanto, aqui está o problema. Apenas um dos rapazes ficou realmente rico. O outro fingiu ser rico. Você consegue adivinhar quem é? Fácil. O Eric é rico e o Hugh é um pobre coitado. Sim, Hugh chegou à festa dirigindo um carro elegante e usando joias de grife da cabeça aos pés. Quanto a Eric, ele teve que usar o transporte público para chegar à festa, mas deu uma olhada mais de perto no carro. Há documentos de empréstimos bancários empilhados no banco de trás. Hugh provavelmente alugou o carro por um dia. Enquanto isso, Eric está usando alguns itens de luxo. Ele provavelmente não queria perder tempo no trânsito. Jason é um assistente em uma loja de departamentos. No momento, há 3 pessoas no provador que ele está ajudando. Jessica, a garota que está usando um vestido verde. Sean, um homem que está usando uma jaqueta de couro e jeans skinny. E Alex, o homem que está pegando um par de jeans maior que Jason lhe trouxe. Um dos clientes é um alienígena. Jason precisa descobrir quem é ele. É o Alex. Dê uma olhada mais de perto em seus pés. Somente um réptil ou um alienígena pode ter pés assim. Mary estava caminhando na floresta e, de repente, viu um castelo muito bonito. Já estava ficando tarde e ela pensou em pedir para ficar naquele castelo. Era o castelo de um troll malvado e ele não gostava muito de intrusos. Mary foi capturada e trancada em um quarto escuro com 2 guardas. Mesmo assim, o troll lhe deu uma chance de se libertar. Havia 2 portas na sala. Uma delas levava à liberdade e a outra estava trancada. Os guardas sabiam qual porta levava à liberdade. Um dos guardas sempre dizia a verdade, o outro sempre mentia, e Mary não sabia quem era quem. Ela só podia fazer uma pergunta a um guarda. Que pergunta ela deveria fazer? Mary deve dizer: se eu pedir ao seu colega que me mostre o caminho para a liberdade, qual será a porta? Não importa qual guarda responda, ele apontará para a porta trancada. Aquele que mentir apontará para a porta errada de propósito. E aquele que disser a verdade o fará. Pois é isso que aquele que mente escolheria. Dessa forma, Mary pode descobrir qual é a porta errada e escolher a outra. Jane estava em uma caminhada na África quando decidiu atravessar uma ponte para admirar a vista. Quando estava no meio da ponte, ouviu algo se movendo atrás dela. Ela se virou e viu um leão enorme e faminto esperando. Ela se virou para o outro lado. Havia cobras gigantes. A água à sua esquerda estava cheia de piranhas famintas. Para onde ela deveria ir? Ela deveria pular no lago. As piranhas não vivem em lagos, especialmente na África. Elas vivem na América do Sul. Olhe mais de perto. Esses são apenas alguns peixes inofensivos. Um homem acorda em um lugar onde nunca esteve antes.
Ele corre para a saída e vê duas portas. Quando abre a primeira porta, vê que o corredor é feito de lente de aumento. O sol escaldante frita qualquer um que entrar em pouco tempo. Atrás da segunda porta, um enorme dragão cuspidor de fogo está dormindo. Mas qualquer um que entrar nesse salão corre o risco de acordá-lo imediatamente. Como o homem pode escapar com segurança? Ele precisa esperar o anoitecer quando não há sol, então ele poderá sair daquele lugar. Maria mora em Paris. Uma vez a cada 2 semanas, ela vai a Saint-Tropez para ver sua extravagante avó. Dessa vez, ela comprou uma passagem em uma máquina, terminou seu café em um bar e foi para o trem. Estranhamente, neste fim de semana, ela não apareceu em Saint-Tropez. Por quê? Ela comprou a passagem errada. O bilhete dizia Saint-Tropez, Paris, mas ela precisava de Paris, Saint-Tropez. Quando ela tentou entrar no trem, o condutor percebeu imediatamente que a passagem estava errada e ela simplesmente não teve tempo suficiente para trocá-la. Dê uma olhada nesses 3 professores na cantina da escola. Um deles é um vampiro. Você consegue adivinhar quem é o vampiro? Observe atentamente o que eles estão comendo. A senhora da direita tem um pouco de alho, portanto não pode ser uma vampira. A senhora da esquerda comeu um pedaço de comida de sua bandeja, portanto provavelmente é dela. Mas a comida do primeiro homem ainda não foi tocada. Portanto, ele deve estar levando a comida para outra pessoa. Os vampiros, na verdade, não precisam de comida. Eles se alimentam de sangue, portanto a salada não é de interesse para ele. A família Smith, Virginia, Roberto e seus filhos Cássia e Adriano fizeram uma comemoração e trocaram presentes, mas de alguma forma todos os cartões se perderam. E como todos os presentes foram embalados em caixas do mesmo tamanho, a única coisa que difere é a cor. Você consegue descobrir a quem pertence cada presente? Virginia, a mãe, deve receber os presentes com papel de embrulho verde, porque seu nome começa com V. Roberto, o pai, recebe os presentes embrulhados em papel vermelho. Cássia, a filha, fica com todos os presentes cor-de-rosa. E Adriano, o filho, fica com todos os presentes azuis, seguindo a mesma lógica. Em um dia de inverno, Mike foi esquiar. De repente, ele encontrou um laboratório secreto escondido nas montanhas. Ele estava bem protegido, mas Mike, curioso, conseguiu encontrar uma porta aberta. Ao entrar, a porta se fechou instantaneamente e não se abriu mais. Dentro do laboratório, Mike viu 3 grandes tonéis, cada um com coisas diferentes em seu interior. O primeiro estava literalmente pegando fogo. O segundo estava cheio de ácido e havia uma serra elétrica em funcionamento no terceiro. De repente, o Mike ouviu uma voz. Cada um dos tonéis contém uma chave capaz de libertá-lo, mas você não tem permissão para mover os tonéis. Boa sorte! O que o Mike fez para escapar? Ei, parece que esse laboratório não estava bem aquecido. Havia um monte de estalactites no teto, então ele as pegou e jogou no tonel em chamas. Elas derreteram e apagaram o fogo, permitindo que ele pegasse a chave. Lame Horse é a boate mais popular da cidade e muitas pessoas esperam entrar. No entanto, os seguranças são bastante rigorosos e todos os visitantes devem cumprir uma série de requisitos emitidos pela gerência do clube. Os visitantes devem ter mais de 25 anos, usar um visual totalmente preto e seu nome não pode começar com A. Agora, observe essas 3 pessoas esperando na entrada. Quem não pode entrar?
Observe com atenção suas carteiras de identidade. Temos a Ivory, que tem 27 anos. Ela está vestida de acordo com as regras. Agora, aqui está o James. Ele tem 24 anos e está usando uma camiseta vermelha. Fora! A última pessoa é o Dylan. Ele está todo de preto e parece ter 30 anos. Mas sua identidade com certeza é falsa. Como alguém pode ter nascido em 31 de fevereiro? Portanto, somente a Ivory poderá entrar na boate. Josh queria fazer uma surpresa para sua namorada e comprar o presente dos sonhos dela. Mas ele queria fazer uma surpresa, então não podia perguntar o que exatamente ela queria. Ele decidiu verificar seus favoritos no site que ela sempre usava para fazer compras online. Mas o laptop dela pediu uma senha. Mesmo assim, o Josh conseguiu desbloqueá-lo. Como ele fez isso? Observe o bilhete na mesa. Parece um monte de palavras com erros ortográficos, mas cada erro de digitação, na verdade, ajuda a descobrir a senha. O em lavandria, um L extra em latido, um I a mais em cadeira, V na palavra resposta e um E a mais na palavra elefante. Juntando tudo, temos Olive. Cássia, Cris e Jacó estão no balcão próximo ao portão de embarque de um aeroporto. Todos eles afirmam que precisam estar no voo para Houston, mas o funcionário da companhia aérea diz que só há um assento disponível. O computador travou e ele não consegue checar a lista de passageiros para verificar suas afirmações. Portanto, ele só pode verificar seus cartões de embarque e tentar descobrir qual deles é real. Você pode ajudá-lo? O único cartão de embarque verdadeiro pertence a Cássia. Veja, o que o Chris tem menciona sua data de nascimento, que nunca é impressa nos cartões de embarque. O que o Jacó tem não tem o número do voo, o que também é impossível. Bem-vinda a bordo, Cássia! Liam estava viajando em um trem quando conheceu Brian. Brian o convidou para tomar um café no vagão-restaurante e Liam concordou. Por alguma razão, o Liam deixou o trem aterrorizado na estação seguinte, sem levar seus pertences, mesmo que não fosse seu destino. Por quê? O fato é que no caminho para o vagão-restaurante, o Liam viu algo que não podia ver quando estava sentado. Tinha uma enorme cauda saindo do casaco do Brian. Ele não podia ser um humano e tomar café com ele poderia custar a vida do Liam. Ashley decidiu mudar seu penteado e foi até o salão de beleza mais próximo. Havia 3 cabeleireiras disponíveis. Qual delas é segura? Veja, a primeira cabeleireira acabou de trabalhar com a cliente anterior e a cliente está literalmente chorando. O penteado está horrível. A segunda cabeleireira tem facas em vez de tesouras especiais. Ela também não parece ser segura. Entretanto, a terceira cabeleireira parece não ter problema algum, portanto, a Ashley deve escolher ela. Maria, uma jardineira iniciante. Ela decidiu cultivar algumas flores em seu jardim e já tem vários brotos. Ontem, ela os regou como de costume, mas hoje viu que todos os brotos pereceram. Por quê? A Maria deveria ter verificado a previsão do tempo. Ontem, o céu estava coberto de nuvens cinzentas e ia chover. Portanto, as flores receberam uma porção dupla de água, o que também é ruim. Em vez disso, a Maria deveria ter coberto suas plantas. Era o primeiro mês da Jenny na sua nova escola. No final do mês, ela encontrou um bilhete de Barry em seu armário. No início, ela não entendeu o significado, mas quando descobriu que o bilhete estava criptografado, o significado ficou claro para ela. Dê uma olhada. Você consegue descobrir o que o Barry escreveu para Jenny?
Para decifrar a nota, você precisa entender que os números correspondem ao posicionamento das letras na nota. A primeira letra é E, a segunda é U e a oitava é G. Continue fazendo isso até decifrar tudo. O bilhete diz: "Eu gosto de ti." Parece que a Jenny tem um admirador. Marta está de um lado de um rio e seu gato está do outro. A Marta está chamando o gato dela, mas você sabe, esses bichanos não gostam de água e de nadar em geral. No entanto, o gato imediatamente começa a atravessar o rio sem se molhar. Não há barcos ou pontes. Como isso é possível? O rio está congelado, então o gato pode simplesmente andar no gelo. Em 1890, Bart tinha 15 anos de idade. Estranhamente, em 1895, ele tinha 10 anos. Como isso é possível? O fato é que Bart nasceu em 1905 a.C. Naquela época, o calendário funcionava ao contrário. Linda e Porter estavam caminhando na floresta quando viram uma velha cabana. Eles entraram, mas a porta pela qual entraram de repente desapareceu no ar. Em vez disso, 3 novas portas apareceram na frente deles. Atrás da primeira porta havia ratos venenosos. Atrás da segunda porta, flechas com veneno em suas pontas voavam pela sala na altura da cabeça. E a terceira porta escondia um poço de 9 metros de profundidade. Qual porta leva à liberdade? Eles devem escolher a segunda porta. Eles não precisam andar, podem simplesmente rastejar sob as setas. Pamela conheceu um estranho ontem e imediatamente soube quem ele era. Ela nunca tinha visto essa pessoa antes e ninguém jamais o havia descrito para a Pamela. Essa pessoa não era uma celebridade e não estava fazendo nada de incomum. Como ela sabia quem ele era? O homem era o irmão gêmeo da amiga da Pamela. Ana foi ao supermercado e comprou muitos produtos que precisavam ser armazenados na geladeira, como carne e queijo. Quando voltou para casa, percebeu que a geladeira já estava cheia e não tinha onde guardar todos aqueles produtos. O que ela deveria fazer? A Ana precisa reconsiderar a maneira como armazena as coisas na geladeira. Por exemplo, arroz e biscoitos não precisam ser mantidos lá. Quando ela tirar todas as coisas desnecessárias da geladeira, terá espaço suficiente para armazenar o queijo e a carne. Muito bem, sem inclinar a cabeça ou virar a tela de cabeça para baixo, tente descobrir o que há de errado com esta imagem. A boca da mulher está de cabeça para baixo, está vendo? Observe essas mãos. Qual delas é a mais estranha? A resposta é a mão número 2. Ela é a mais estranha porque é uma mão esquerda. Todas as outras são mãos direitas. Observe atentamente esses prisioneiros. Qual deles escapará da cadeia? É o vampiro que vai escapar da prisão. Está vendo que a janela de sua cela está aberta? Bem, a maioria dos vampiros tem a capacidade de se transformar em morcegos. Ele também pode fazer isso e sair voando pela janela. E quanto a essas mulheres, podemos ver que a dama à esquerda está visivelmente chateada. Ela também tem manchas vermelhas em seu vestido.
A moça no meio parece ser uma noiva, está calma, mas ela tem uma fenda em seu vestido. A mulher à direita está com raiva e tem algo vermelho em suas mãos. Você consegue descobrir qual dessas moças é perigosa? É aquela noiva no meio. Você pode ver uma faca escondida sob seu vestido. Consegue mover apenas 2 palitos de fósforo para tirar a abelha do copo? Mas você precisa manter o formato do copo. Para resolver esse quebra-cabeça, você deve virar o copo de cabeça para baixo ou torná-lo invertido. Mova o único fósforo horizontal para a esquerda ou para a direita, de modo que apenas sua extremidade toque o fósforo vertical inferior. Em seguida, pegue um dos fósforos verticais superiores e mova-o para baixo para formar o outro lado do copo. Agora, você precisa mover apenas 2 palitos de fósforo para formar o maior número possível. O maior número que você pode formar movendo apenas 2 fósforos é 781. Pegue os fósforos horizontais do meio e de baixo do número 3. Usando-os, você pode formar um 1 ao lado do 8. Observe esta foto com atenção. O que há de errado com ela? O cabo do secador de cabelo elétrico está incompleto. Um pouco do cabo pode ser visto atrás do cabeleireiro, mas depois ele desaparece. Sou redonda, sou pequena, sou grande, existo e depois não existo. O que sou eu? É a Lua. Ela é redonda quando está cheia, é nítida quando é crescente. Seu tamanho pode variar dependendo de sua fase e desaparece quando é lua nova. Você está dirigindo um carro. À sua direita há um penhasco íngreme. Bem à sua frente há um cavalo. E logo atrás de você há um elefante. Esses 2 animais viajam em sua própria velocidade. À sua esquerda há um caminhão de bombeiros bloqueando você. Como você pode parar seu carro? Basta pedir ao operador do carrossel para parar. A esposa do Sr. Brown havia desaparecido. Um detetive veio investigar o caso. O Sr. Brown lhe disse que a última vez que tinha visto sua esposa tinha sido pela manhã. Ela estava tomando café da manhã. Quando o Sr. Brown voltou para casa às 6 da tarde, o café da manhã ainda estava sobre a mesa, mas ela havia desaparecido. Após essas palavras, o detetive prendeu imediatamente o Sr. Brown. Por que ele fez isso? Quando o detetive chegou à casa dos Browns, o café da manhã ainda estava fumegante. Isso significa que o Sr. Brown preparou a cena do crime logo antes de chamar a polícia. Um homem estava preso em um quarto escuro. Sua única fonte de luz era uma vela. Havia 3 portas que davam para fora da sala. Atrás de uma delas havia um túnel que poderia levá-lo para fora. Atrás das outras 2 portas havia apenas uma parede de concreto. O homem tinha uma chave que poderia abrir qualquer uma das portas, mas ele só poderia usá-la uma vez. Mesmo assim, o homem conseguiu escapar. Como ele fez isso? Ele levou a vela a cada um dos buracos de fechadura. Perto da porta com o túnel, a chama começou a dançar. Havia 2 trens indo um em direção ao outro. Eles estavam indo pelo mesmo trilho, e eram 7 horas do mesmo dia. E mesmo assim, os trens não bateram. Como isso é possível?
Um dos trens estava em movimento às 7 da manhã e o outro às 7 da noite. Carl e sua esposa Olivia jantaram. Eles comeram os mesmos pratos: batatas fritas, um pouco de peixe e salada de legumes. Meia hora depois, Carl sentiu-se mal e chamou a ambulância. Descobriu-se que o homem havia sido envenenado. Mas ele e sua esposa comeram os mesmos pratos e Olivia estava perfeitamente bem. No dia seguinte, a polícia prendeu a mulher por tentar envenenar o marido. Por que isso aconteceu? Olivia fez com que todos os pratos não ficassem salgados o suficiente e colocou veneno no saleiro. Algo deu errado em um laboratório super secreto. Os cientistas acabaram trancados em uma sala com os monstros ferozes. Um dos pesquisadores conseguiu descobrir como eles poderiam sair dessa situação terrível. Mas a substância de que eles precisavam estava em outra parte do laboratório. Os cientistas podiam chegar lá por um dos 3 corredores. O primeiro era guardado por crocodilos cuspidores de fogo. O segundo corredor estava cheio de girassóis carnívoros com dentes extremamente afiados. E a terceira passagem estava repleta de abelhas venenosas. Qual os cientistas deveriam escolher? Eles deveriam optar pelo corredor com os girassóis. São plantas e, por mais assustadoras que sejam, não podem se mover. 3 relógios caros foram roubados da loja do Sr. Brown este ano. A polícia não pôde ajudar o pobre homem. Ele decide contratar um detetive particular. Quando Laura chega, ela imediatamente pede as imagens do circuito interno de TV de janeiro a dezembro. Depois de assisti-las, ela diz ao proprietário da loja quem é o ladrão. O que ela notou no vídeo? O mesmo homem veio à loja várias vezes, em abril, agosto e novembro. Em todas as vezes, ele estava com um gesso no braço, mas nenhum osso quebrado precisaria de 8 meses para se curar. David mudou-se para uma nova cidade. O lugar era tão pequeno que havia apenas 2 dentistas. Um dia, David acordou com dor de dente. Ele precisava de um dentista e rápido. O primeiro dentista tinha um equipamento bastante antigo e seus dentes estavam meio ruins. O segundo dentista tinha um consultório impecável, com os equipamentos mais novos e um sorriso de Hollywood. Por qual profissional ele deveria optar? David deve ir até a pessoa com dentes ruins. Os dentistas não podem tratar seus próprios dentes. Portanto, o primeiro dentista deve ter cuidado dos dentes do segundo. Ótimo trabalho! Em uma tarde, todo o dinheiro foi roubado da caixa registradora de um pequeno café na praia. A polícia tem 5 suspeitos. Todos eles afirmam que não estiveram na lanchonete na última hora. Olhe para eles com atenção e tente descobrir quem é o ladrão. É o cara com um coquetel na mão. Ele definitivamente comprou o coquetel na cafeteria. Mas então por que ele mentiu sobre não ter visitado o local? Tem um monte de novos enigmas para você, ó grande detetive. Concentre-se e resolva todos eles como um mestre. Observe esta imagem com muita atenção. Uma dessas pessoas atacou o artista. Mas você consegue descobrir quem? O artista começou a escrever a letra K e depois outra letra, mas não teve tempo de terminá-la. Parece ser um I, portanto a culpada pode ser a Kitty. Mas ao mesmo tempo também parece que o pintor simplesmente não teve tempo de terminar a letra L, que pode ser confundida com um I. Portanto, se o homem ferido tentou escrever a parte inferior da letra L, mas não conseguiu terminá-la, poderia facilmente ter sido o Claude quem o atacou. O que você acha? Foi o Claude ou a Kitty? Escreva sua resposta nos comentários.
Essas pessoas parecem ser bastante estranhas, mas apenas uma delas é um vampiro de verdade. Qual? Todas estão bebendo algo vermelho, mas pode ser apenas um suco de romã. A garota da esquerda tem uma faixa vermelho-sangue ao lado da boca, mas talvez seja apenas um batom borrado. O homem tem dentes estranhos, mas eles podem ser artificiais. Quanto à mulher da direita, deve ser a vampira. Você notou que ela não tem um reflexo no espelho? Este casal está prestes a se casar. Que evento feliz! Mas nem tudo são arco-íris e borboletas aqui. Uma das pessoas na imagem é na verdade um alienígena. Você viu esse convidado de outro planeta? É a própria noiva. Veja, ela tem 3 braços. Continuando com o tópico de visitantes extraterrestres. Você precisa encontrar um alienígena entre esses atletas. E aí, consegue identificar algo em comum neles? Deve ser o cara da esquerda. Ele tem 2 mãos esquerdas. Caramba, assustador. Agora esse cara parece estar perdido e confuso. Há 2 portas à frente dele e as 2 mulheres parecem amigáveis. Mas uma das portas não é segura para entrar. Qual? É a porta à esquerda. Essa glamurosa mulher está convidando o rapaz para entrar, mas você está vendo a estranha decoração do apartamento dela, especialmente a caveira? Ao mesmo tempo, a segunda mulher parece bastante desarrumada. Mas apesar disso, oferecer comida pode ser apenas um gesto gentil. De qualquer forma, uma carona com um estranho é mais arriscada do que um simples hambúrguer. Observe esses banheiros com muita atenção. Sua tarefa é descobrir qual deles pertence a um zumbi. Bem, ambos parecem um pouco nojentos, mas um verdadeiro zumbi sai do banheiro da esquerda. Está vendo aquele copo em cima da pia no cômodo da esquerda? O zumbi mantém seus dedos ali. Temos aqui 3 candidatas a Miss Escola. Elas são bonitas e tudo mais, mas uma delas é realmente perigosa. Qual? É a garota de vestido rosa. Tem sangue na coroa dela. Outro dia, outro monstro. Olhe para essas pessoas com atenção e tente descobrir qual delas é um lobisomem. O homem à esquerda está apenas usando uma máscara. Isso é bastante óbvio. A mulher do meio pode ter sofrido algum tipo de acidente, por isso as manchas azuis bizarras em seu corpo. Mas o cara à direita está literalmente coberto de pelos, que ele está tentando esconder com suas roupas. Mas sua verdadeira natureza ainda pode ser vista. Um cientista maluco capturou o Marcos e o trancou em seu laboratório para usá-lo em seus experimentos. Por sorte, o rapaz conseguiu sair dali levando 3 pílulas. Cada uma funcionava por 10 segundos. A pílula verde poderia lhe proporcionar habilidades de regeneração. A vermelha permitia que ele se tornasse invisível, e a azul lhe dava a capacidade de voar. Para sair dali, o Marcos tinha de passar por 3 salas. Uma era guardada por um vampiro, a segunda era protegida por um lobisomem, e a terceira abrigava um maníaco com uma motosserra. Qual pílula ele deveria tomar para passar por cada sala? O Marcos precisa tomar a pílula da invisibilidade para passar pelo vampiro, a que lhe permite voar para passar pelo lobisomem, e a da regeneração para escapar da motosserra. O Sérgio ficou preso em um posto de gasolina a 80 quilômetros da cidade. Seu carro estava quebrado e só poderia ser consertado no final do dia. Por sorte, havia 3 motoristas prontos para lhe oferecer uma carona até a cidade. Olhe para essas pessoas e tente entender qual carro é seguro.
O motorista do carro vermelho é na verdade um criminoso. A polícia está procurando o veículo que ele está dirigindo. Deve ter sido roubado. O cara no automóvel amarelo também deve ser um criminoso, já que ele é retratado no pôster de procurado na parede. Somente a vovó do carango azul é segura para pegar carona. A Maria, uma rica mulher de negócios, colecionava obras de arte antigas. Um dia ela conseguiu comprar uma estatueta chinesa de valor inestimável, a trancou em um cofre em seu escritório e foi para casa. Mas na manhã seguinte a estatueta havia desaparecido. A polícia tem 3 suspeitos, todos subordinados da Maria. O detetive perguntou a cada um deles se haviam tirado a estatueta do cofre. O Beto disse que não tinha ido ao escritório desde segunda-feira. O Renato disse que nem sequer sabia como abrir cofres e que não estava interessado em arte chinesa. O Vicente admitiu que tinha ido ao escritório da Maria depois que ela saiu, mas que só pegou alguns documentos de que precisava. Você já entendeu quem foi o ladrão? Foi o Renato. Caso contrário, como ele saberia que a estatueta era chinesa? A Mariana era professora universitária. No início de um novo ano letivo, 3 novos alunos entraram para a classe. Quando ela os viu, percebeu imediatamente que havia algo de errado com um deles. O que era? O cara do meio não tem sombra. O Lúcio trabalhava como agente de segurança em um pequeno navio de cruzeiro. Um dia, durante uma forte tempestade, ele encontrou o Luiz caído no convés. Quando o homem voltou a si, disse que alguém o havia golpeado na cabeça e levado sua carteira. O Lúcio tinha 3 suspeitos e os visitou em suas cabines. A Linda garantiu que estava se sentindo mal por causa do enjoo, não conseguia nem se levantar da cama. A Denise disse que estava assistindo a um filme em seu smartphone. E o Felipe falou que estava escrevendo uma carta para a esposa. O Lúcio entendeu imediatamente quem havia atacado o Lúcio. E você? Foi o Felipe. Veja a carta dele. A caligrafia é impecável, mas é impossível escrever com tanta precisão durante uma tempestade. Veja essas mulheres idosas. Ambas saíram para uma caminhada. À primeira vista parecem totalmente normais, mas uma delas está na verdade planejando algo ruim. Você consegue descobrir qual? É a mulher da direita. Ela tem uma lima escondida em sua cesta de tricô. Olhe para este explorador. Ele parece estar em uma situação difícil. Há 4 túneis à sua frente. O primeiro parece estar muito frio, com alguns pingentes de gelo de aparência perigosa pendurados sobre a entrada. O segundo parece completamente assustador. Um tubarão gigante está no 3º túnel, e a 4ª passagem está coberta de lava derretida. Para onde nosso explorador deve ir? Ele deve optar pelo primeiro túnel. Você notou que há uma trilha ali? Então, esse caminho não deve ser muito perigoso. O Kiko estava com fome. Ele encontrou uma lanchonete agradável que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que o garçom lhe trouxe o pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos. Mas quando voltou, seu lanche havia sumido. O rapaz olhou ao redor da lanchonete e percebeu quem havia levado a comida. Você consegue descobrir? É esta moça. Um cachorro está sentado aos pés dela farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cão não estaria tão interessado nela.